Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme impressionante de 2024 chamado Ultraman Ascensão. O filme começa com o narrador dizendo que quando era pequeno, seus primeiros heróis foram seus pais. Mas aí a vida ficou complicada. Aquilo ali, por exemplo, é um kaiju. Ele não é um herói, mas também não é um vilão. O herói está ali, o Ultraman. Ele protegeu todos por 30 anos, utilizando seus incríveis poderes para derrotar esses kaijus. Mas ser um herói não é apenas alegria, ele também teve que fazer diversas escolhas difíceis, como por exemplo, decidir quem é mais importante. O narrador então fala que a parte mais difícil ele não fazia ideia até que chegou sua vez. Na cena seguinte vemos o narrador quando criança brincando com seu pai no apartamento, até que sua mãe o chama para assistir uma partida de beisebol. Esse é o esporte favorito do pequeno Ken. Seu pai fala que o maior trabalho do Ultraman é encontrar o equilíbrio. Depois pergunta para seu filho se ele pudesse escolher quem ele gostaria de ser, o maior jogador de beisebol do mundo ou o Ultraman. Só que antes que ele possa responder, tudo começa a tremer e o alerta de kaiju nos relógios dos pais dele começa a tocar. O amigo da família, o Dr. Onda, faz uma ligação e diz que a sua família acabou de ser destruída. Eles têm que correr. Gigantron quer pegá-los. O pai tem que ir embora. Vemos que ele é o Ultraman. 20 anos depois, vemos o Ken já adulto. Ken é diminutivo de Kenji. Ele ouve uma mensagem de seu pai pedindo desculpas por todo esse tempo e falando que com certeza foi uma escolha muito difícil sair do maior time de beisebol de Los Angeles e vir para outro time do Japão. Porém, o mundo precisa que ele se torne algo maior. Vemos então o próprio Kenji indo para sua entrevista de apresentação no novo time, os Giants do Japão. O jovem é muito metido e diz que faz tudo isso pelos seus fãs. Ele é o maior jogador de todos os tempos. Beisebol é sua vida. Um dos repórteres pergunta como ele está fazendo para se adaptar ao beisebol japonês, mas Kenji fala que beisebol é igual em todos os lugares do mundo. Ele é o melhor e não precisa se preocupar. Uma das repórteres pergunta por que ele voltou ao Japão. Segundo ela, algumas pessoas acham que é por causa da perda de sua mãe, mas ninguém sabe dizer o verdadeiro motivo. Vemos então que Kenji não responde à pergunta. Ele diz que tem que ir se encontrar com alguns fãs e vai embora. Na verdade, seu relógio tocava. Está acontecendo o ataque de um kaiju. Antes que ele saia daquele lugar, o técnico do time dele vem dizer que ali não é o lugar do show do Kenji. Ele tem que ser um jogador de equipe, mas o Ken fala que está ali para ajudar o time a vencer, pois é o melhor do mundo. O técnico fala que esse é o problema dele. Kenji não tem humildade. Vemos então que já transformado no Ultraman, Kenji foi batalhar contra um kaiju. Ele consegue acertar a criatura com uma grande pancada e já fica se achando, mas uma idosa fala que ele tem que parar de tirar onda e derrotar o kaiju. A criatura então volta e começa a descer o cacete nele, até que do nada ela é parada pela Força de Defesa contra Kaijus. Eles são uma autoridade federal e mandam até mesmo o Ultraman sair dali, pois ele não é um agente do estado. A inteligência artificial do Ultraman o manda acabar com esse kaiju logo, pois ele está se estressando e quando isso acontece, perde seus poderes. Ao mesmo tempo, o pai do Kenji estava assistindo a tudo pelo computador e pela TV e viu seu filho simplesmente fugindo. Vemos que Kenji não está nem um pouco feliz de ter voltado para o Japão para ajudar seu pai. Enquanto Kenji volta para casa, ele diz que o pessoal das forças de defesa podem dar conta do kaiju e recusa uma ligação de seu pai. Sua inteligência artificial Mina, entretanto, avisa que ele tem uma entrevista marcada com aquela jornalista e já está atrasado. Durante a entrevista, a jornalista fala que o Kenji teve uma excelente carreira, mas nunca ganhou um campeonato. Ele não se abala com isso, pois muitos grandes jogadores também não venceram campeonatos. A jornalista fala que sim, mas alguns dizem que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Só que estatísticas pessoais não ganham campeonatos. Ela então quer saber por que ele tem se afastado de entrevistas e por que saiu da cidade que milhões de pessoas o amavam para vir para o Japão. Ela também diz que sabe que ele se mudou para os Estados Unidos com sua mãe, enquanto o pai ficou no Japão. Será que ele tem raiva do pai por causa disso? Mas vemos que Kenji não responde à pergunta. Do nada, a filha da jornalista, uma jovem fã do Ultraman, aparece ali querendo brincar com o Kenji. Logo depois disso, vemos o Dr. Onda, o diretor das Forças de Defesa contra Kaijus. O homem está na frente de todos os seus funcionários e de um dispositivo gigantesco. Ele diz que os Kaijus já causaram muita destruição e perdas a todas as famílias de quem está presente ali, mas isso vai acabar. Hoje é um dia histórico. A partir de hoje, todos poderão viver num mundo seguro. Vemos então que 3 helicópteros levaram aquele dispositivo para outro lugar. Esse lugar era o centro da cidade de Tóquio, no Japão, e um Kaiju estava
estava os seguindo. Kenji praticava beisebol em casa, mas sentiu uma dor em seu ombro. Isso foi por causa da última batalha como Ultraman. Sua inteligência artificial Mina diz que isso é algo normal para quem tem que ser o Ultraman. Depois disso, Kenji vai assistir às últimas gravações de sua mãe, e nessa última delas, ela dizia que esperava que ele e seu pai encontrassem equilíbrio e sempre estará torcendo por eles. Kenji pergunta para Mina se ainda não encontraram o rastreador de sua mãe, mas o robô fala que não. Infelizmente, presume-se que ela tenha perdido a vida. Vemos então o primeiro jogo do Kenji. Seu ombro ainda está doendo. Ele vai pro campo e o treinador não está nem um pouco feliz. O jovem vai fazer uma rebatida e todos estão zoando com ele. Kenji perde a primeira, depois perde a segunda e acaba decidindo fazer algo inédito nos campeonatos. Ele muda de lado, vai rebater com o outro braço. A bola é lançada e ele acerta com perfeição, a mandando para fora do estádio. Seu pai estava assistindo e ficou muito feliz, até que um alerta de Kaiju começou a soar. Aqueles helicópteros passavam com o dispositivo ali e o gigantesco Gigantron estava atrás deles. Kenji vai ter que abandonar a partida e fazer alguma coisa. Percebemos então que o Gigantron estava em busca daquele dispositivo. Kenji se transformou em Ultraman e partiu para cima do Kaiju. A criatura é muito maior que o Ultraman e começa a atacá-lo, mas ele pode se defender com seu campo de força. O diretor das forças de defesa mandou todos os seus jatos até lá e vemos que o Gigantron está preocupado com aquele dispositivo, pois o pegou e saiu voando com ele. Os jatos estão atrás dele e o Ultraman logo se aproxima. Ele tenta avisar a todos que o Gigantron está indo embora e eles não precisam persegui-lo, mas ninguém lhe dá ouvidos. Ele então vai tentar falar com o Gigantron, dizendo que se entregar aquele dispositivo, todos irão parar de ir atrás dele. Só que a criatura não lhe dá ouvidos também. Os jatos estão prontos para efetuar os disparos e eliminá-lo. E o diretor mandou eles fazerem isso. Sem outra escolha, Ultraman se enfiou na frente dos disparos e caiu no oceano junto com a criatura. Ele, entretanto, sobreviveu ao impacto e viu o Gigantron se aproximando do dispositivo antes de cair no oceano e perder a vida. Ultraman então pegou o tal dispositivo e descobriu que dentro tinha um ovo. Esse ovo se quebrou e dentro dele havia um pequeno Kaiju. Ultraman então foi nadando até sua base. Mina fala que aquele Kaiju é uma garota e ninguém nunca viu um bebê Kaiju. Para piorar a situação do Ultraman, essa pequena Kaiju acha que ele é a mãe dela. Kenji fica desesperado, pois ele tem um campeonato para vencer e não pode cuidar de um bebê Kaiju, mas não tem outra escolha. Ele tem que tomar conta dela. Talvez seria legal levá-la para a Ilha dos Kaijus, mas ninguém sabe onde fica. Kenji ficou tão nervoso que se destransformou e o bebê não conseguia reconhecê-lo. Mina teve que trancar o bebê dentro de uma jaula. Como ninguém sabe o que fazer, Mina ligou pro pai do Kenji. Vemos que enquanto isso as forças de defesa chegaram até o corpo do Gigantron e perceberam que o Kaiju saiu do ovo. Todos terão que procurar por ele. O pai do Kenji foi até sua casa, mas o jovem não contou o que estava acontecendo e disse que estava dando uma festa. Seu pai ficou irritado, pois uma das criaturas mais magníficas da Terra acabou de perder a vida, a última de sua espécie. Só que essas palavras irritam o Kenji, pois essa criatura magnífica quase removeu sua vida. O jovem já não via seu pai há 20 anos e ainda não consegue aguentar o fato dele ter escolhido os monstros à sua família. Kenji então fala que só voltou porque sua mãe implorou e seu pai só se preocupa com os monstros. O idoso, entretanto, diz que tentou proteger a mãe do Kenji, mas o jovem fala que ele não protegeu, nem ao menos prestou atenção. Kenji então pergunta se quando sua mãe desapareceu, seu pai tentou procurar por ela, mas o idoso só responde que a perda dela mexeu com os dois e vai deixar o Kenji em paz agora. Vemos que o Kenji se arrependeu do que disse. Mais tarde, a bebê Kaiju não parava de chorar. Ela não reconhecia o Kenji em forma humana e ele teve que se transformar e destransformar em Ultraman várias vezes para ela entender que é ele. Agora o problema é que ela está faminta e Kenji não sabe o que dar para ela. Ele então mostra tudo que tem dentro de sua casa, mas a Kaiju não gosta de nada. Ela então vê os peixes nadando do lado de fora e demonstra sua habilidade de ecolocalizar sua presa. Kenji então se transforma em Ultraman e vai lá fora pegar vários peixes para ela. A noite passa rapidamente e Mina vem avisar que mesmo cansado, Kenji ainda tem jogo de beisebol hoje. O jogo não foi cancelado por causa do ataque. Kenji vai participar do jogo enquanto Mina distrai a Kaiju com vídeos de criança. Vemos que durante a partida, Kenji foi extremamente ruim e arranjou briga com outros jogadores. Quando volta para casa, Mina confirma que até eles encontrarem a Ilha dos Kaijus, Kenji terá que tomar conta dessa Kaiju, mas ela fará de tudo para ajudá-lo. Vemos então que diversos dias passam enquanto Kenji tenta tomar conta da Kaiju
kaiju e jogar beisebol ao mesmo tempo. Ele está extremamente cansado e sua carreira no esporte está indo de mal a pior. Até que no dia 71, o treinador ameaça trocá-lo se ele não melhorar. Ninguém sabe que Kenji está se esforçando ao máximo para dar conta do jogo e da kaiju em casa. Para se distrair um pouco, ele vai praticar beisebol, mas não funciona e a mina o aconselha a ligar para algum amigo para relaxar, mas Kenji não tem amigos, até que ele se lembra da jornalista e liga para ela para conversar. Ele implora para conversar, pois ela é a única pessoa que ele conhece e quer ter alguns conselhos. A jovem faz um acordo, irá conversar com ele fora de uma entrevista por 5 minutos ali na ligação, mas depois ele terá que dar uma entrevista exclusiva para ela e o Kenji concordou. Ele então pergunta para a jornalista qual é o segredo para dar conta de tudo, de sua filha e de seu trabalho ao mesmo tempo. A jovem diz que não é fácil, às vezes as crianças são monstros, só que tudo que elas querem é descobrir quem são de verdade e o que querem. Os pais são tudo para elas. Além disso, se você olha para o seu filho, pode saber que ele quer tanto aprender com você quanto você quer aprender com ele. Essas palavras fazem muito sentido para o Ken, que percebe que a kaiju está tentando de tudo para aprender o beisebol, o esporte de sua, entre aspas, mãe. Ken então vai pegar um gigantesco taco de beisebol para brincar com a kaiju e marca a entrevista com a jornalista para as 7 horas de outro dia. Mina prepara um campo cibernético para que Ken possa brincar com a kaiju, enquanto uma imagem da mãe dele torce pelos dois. Assim que Kenji lança a bola, a kaiju a rebate para fora do estádio. Tudo isso enquanto o diretor das forças de defesa continuava procurando por ela. Logo chega a hora da entrevista especial com a jornalista e Kenji vai jantar com ela no restaurante. Enquanto conversavam, o alarme do relógio dele tocou, mas Ken ignorou para continuar conversando. Em casa, assim que a kaiju acordou, ela comeu um pouco de peixe e ficou passando mal. Graças a isso, liberou novos poderes extremamente destrutivos. E já que o Kenji não estava vendo o relógio, ele não sabia o que estava acontecendo. A kaiju destruía tudo e Mina não conseguia pará-la. Infelizmente, a criaturinha conseguiu destruir a porta de saída e escapar da casa. Como o relógio estava insistindo muito, Ken olhou e viu que a kaiju estava saindo de casa. Ele ficou desesperado, pediu desculpas para a jornalista e foi até lá. A kaiju viu uma propaganda dele num dirigível e saltou para ir atrás, achando que era sua mãe. Ela chegou no centro da cidade e começava a ir atrás de todas as fotos do Kenji. O diretor das forças de defesa já estava de olho nela. Ele vai em pessoa junto de seus agentes para pegá-la. Kenji finalmente conseguiu localizá-la, mas com seu refluxo, ela atacou o Ultraman e ele acabou se distraindo, permitindo que ela continuasse fugindo. Um drone das forças de defesa a encontrou, mas ela conseguiu se defender, utilizando o que aprendeu com o beisebol. Depois, a kaiju foi subir numa gigantesca torre ali perto e Kenji teve que ir atrás dela. As forças de defesa apareceram e tentaram utilizar tranquilizantes para capturá-la, mas o Kenji destruiu seus drones e quando ela caiu, ele conseguiu pegá-la, só que seu braço se danificou nesse momento. As forças de defesa exigiram que o Ultraman entregasse a kaiju, mas ele saiu voando. Como não sabe como ajudar a bebê, ele pede para Mina ligar para seu pai, e assim que o idoso chega, ele mostra a pequena kaiju. O idoso remove o tranquilizante e fala que aquilo não será perigoso para ela. Em seguida, ele percebe que o pequeno braço dela está quebrado e manda a Mina fazer mais 100 ml daquele sedativo. Ele então dá o antigo brinquedo do Ken para a kaiju para distraí-la, enquanto ele coloca seu braço de volta no lugar. Ao mesmo tempo, o diretor das forças de defesa observava a última filmagem de sua família antes de perderem a vida durante o ataque de um kaiju. O diretor então mostra para um de seus funcionários que descobriram algo impressionante hoje. A pequena kaiju tem poderes de ecolocalização e talvez ela consiga encontrar o caminho de volta para a ilha dos kaijus. Assim, eles só terão que segui-la e destruir todos os kaijus. O funcionário, entretanto, pergunta se não existe outra maneira de lidar com tudo isso, mas o diretor não vai mudar de ideia. Ele perdeu a família para um kaiju e vai eliminar todos. Logo em seguida, vemos que ele estava com o corpo da Gigantron escondido e ainda estava viva. Em casa, seu pai mostrou para o Kenji que as forças de defesa estão atrás do kaiju e já consideram o Ultraman um inimigo por defendê-la. O pai, entretanto, fala que tem algo estranho, pois o diretor não quer eliminar a bebê, ele precisa dela viva. Ele sabe que o diretor não vai parar até conseguir a kaiju e eliminar o Ultraman. Seu filho e ele não precisam ser melhores amigos, mas a kaiju tem que ser prioridade. Segundo o homem, eles não poderiam nem levá-la para a ilha dos kaijus, pois sem uma mãe ela seria devorada por outra criatura. Os dois terão que criá-la como se fossem seus pais. E para sobreviver aqui no mundo moderno,
inverno também terão que treiná-la para se defender das forças de defesa. Na manhã seguinte, o pai do Kenji já deu um nome para Kaiju, Emi, o mesmo nome da mãe do Kenji. O treinamento então começa. Kenji ainda tem que dividir o tempo entre o beisebol e a Kaiju, mas parece que tudo isso está fazendo bem para ele. Além de treinar a Kaiju, ele também ajuda seus amigos de time. O treinador está cada vez mais feliz com ele e o time voltou a vencer. A jornalista fala em sua matéria que não sabe o que aconteceu, mas Kenji está muito melhor e uniu o time. Vemos então que ele foi com seu pai e a Kaiju passar um final de semana nas montanhas. Lá, Kenji descobriu que seu pai nunca parou de procurar pela mãe dele. Nós, entretanto, não sabemos como ela desapareceu. Ninguém fala a respeito disso. Kenji ainda fica impressionado pois sua mãe mandava tudo sobre ele para o pai e o idoso tem até mesmo seus troféus. Mais tarde, todos vão se divertir com a Kaiju e abruptamente percebem drones se aproximando. Eles foram encontrados pelas forças de defesa. Emi consegue destruir vários desses drones, afinal, ela tem sido treinada. E depois disso, ela entra no estágio de pupa. Ela está mudando e a família vai ter que levá-la para um lugar seguro. Mas antes que possam fazer isso, mais drones aparecem e atingem o pai do Kenji. Ele fica extremamente irritado, se transforma em Ultraman e destrói todos esses drones. Um deles conseguiu colocar um rastreador na Emi. O pai do Kenji viu, mas não tinha forças para gritar seu filho. Por sorte, o sinal do rastreador foi bloqueado e o diretor só ficou sabendo de uma área de 8 km onde possivelmente está a Kaiju e o Ultraman. A procura por eles deve demorar pelo menos 5 horas. Em casa, Kenji estava preocupado com seu pai e nem viu o rastreador na Kaiju. De repente, no horizonte, Kenji ouve o barulho de um Kaiju e logo em seguida, Emi sai de seu casulo. Ela agora tem asas e também ouviu o barulho do Kaiju. Ela então sai voando atrás desse som, pois era a Gigantron, sua mãe de verdade. Kenji nem pode ir atrás dela, pois sua casa foi atacada pelas forças de defesa. Tudo foi destruído. Quando acordou, Mina estava o salvando e já estava destruída. Logo ela vai ficar offline. O pai do Kenji não está em nenhum lugar. Os sensores da Mina não conseguem detectar vida. Ela então começa a desligar. Antes de perder a vida, entre aspas, Mina diz que Kenji é um excelente jogador de beisebol, mas nasceu para ser o Ultraman e o avisa que o rastreador da Emi ainda está ativo. Ele pode salvá-la. Mina então o manda ir buscá-la e desliga para sempre. Kenji localiza a Emi com seu relógio e se transforma em Ultraman. Nesse momento, a pequena Emi estava utilizando seu ecolocalizador para levar a Mecha Gigantron até a Ilha dos Kaijus e o diretor seguia as duas com sua nave gigantesca. Quando chegarem lá, o diretor vai destruir todos os Kaijus. Abruptamente, Ultraman aparece. Ele tenta dizer para Emi que aquela não é a mãe dela de verdade e logo o diretor manda a Mecha Gigantron partir para cima do Ultraman. Ela começa a descer o cacete nele e a Emi tenta defendê-lo, mas não funciona. O combate continua e a Mecha Gigantron atinge o Ultraman com mísseis e acaba pegando a Emi sem querer com as explosões. Ela desmaiou. Ultraman foi atrás dela e com raiva partiu para cima da Mecha Gigantron. Ele desceu o cacete nela, mas parou quando percebeu que a verdadeira Gigantron estava por trás do metal. O diretor a mandou destruir o Ultraman e ela o pegou. O Ultraman acabou se destransformando e caindo no oceano. O que ele não esperava é que seria salvo por seu próprio pai, transformado em Ultraman. Ele prometeu que sempre estaria ali para ajudar seu filho. O diretor manda Gigantron destruir os dois. Emi começa a conversar com ela utilizando a ecolocalização e desfaz o controle do diretor. Gigantron está livre. O diretor então manda todos saírem da nave. Ele vai utilizar seu último recurso. O homem então ataca o Ultraman com um laser e depois transforma a nave em um gigantesco mecha. Kenji se transforma em Ultraman. O diretor parte para cima dele e de seu pai e começam um embate impressionante. Aparentemente, o mecha é mais poderoso que eles e Gigantron e Emi se juntam ao combate. O diretor utiliza seus mísseis, mas os Ultraman conseguem defender com um campo de força. O diretor ainda não desistiu e continua no ataque. Com a última pancada, Ultraman foi parar de volta na cidade e a Emi foi com ele. Logo, os dois voltaram e a Gigantron estava ajudando o pai do Kenji, mas não era suficiente. O diretor o pegou e começou a descer o cacete nele, acertando sua perna. Ele agora vai eliminá-lo com sua espada e assim que desfere o golpe, Kenji aparece para defender seu pai. Gigantron e Emi também estão ali. Todos partem para cima do diretor. Pai e filho se unem para atingi-lo com uma descarga de energia e a Emi e a Gigantron também se juntam a eles. O escudo do diretor não foi suficiente para protegê-lo. Seu mecha foi desativado
E agora ele ativa sua cartada final, a autodestruição em 60 segundos. O homem assiste ao último vídeo de sua família e está pronto para eliminar os kaijus e os Ultraman. Sem outra escolha, Kenji parte para cima dele para utilizar seu campo de força e defender seu pai e os kaijus, sem contar todos que estavam longe, mas seriam afetados pela explosão. Logo, tudo explode. As notícias falam que o Ultraman salvou a todos e logo vemos o Kenji numa entrevista com a jornalista. O time dele ganhou o campeonato nacional do Japão e Ken estava indo bem no beisebol. Ele diz que essa mudança foi graças à sua família. Junto com seu pai, ele levou a Amy e a Gigantron até a Ilha dos Kaijus, um lugar gigantesco e impressionante. Depois de tudo, o relógio do Kenji tocou de madrugada. Tinha uma localização e também uma mensagem de sua mãe. Ela ainda está viva e quer que ele vá buscá-la. Obrigado por assistir. Até o próximo.